Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos ficar de pé. Vamos dar as boas-vindas ao nosso Deus, que Ele é digno. Vamos fechar os nossos olhos nessa hora. Quando eu era menino, jovem, hoje já estou um pouquinho mais velho, uns cabelos branquinhos, eu ficava preocupado que eu via a cadeira vazia, assim, na hora de começar o culto, ficava triste. Mas o Senhor tem me ensinado que a gente não ministra para as cadeiras vazias, né? A gente ministra para um Deus assentado no trono. E eu gosto sempre de ter essa perspectiva. Mas eu oro para que Deus traga assim as vidas que estão aqui, vindo a caminho. Nós vamos dar as boas-vindas a esse nosso Deus. Queria que você fechasse os olhos nessa hora. Greg, a little bit more return from me here, please. Of my own voice. Hello? Thank you. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse novo ano. Especialmente, Senhor, quero agradecer pelo aniversário de casamento dos meus pais. Pai, eu quero pedir pelas nossas famílias no Brasil. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, as tuas bênçãos para esse ano que se inicia agora. Senhor, derrama sobre o teu povo, derrama sobre esse ministério, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja derramando, Senhor, uma porção especial, Senhor, sobre a vida de evangelismo desse ministério, Senhor. Pai, traz vidas salvas, traz vidas, Senhor, mas nos dê, Senhor, a oportunidade de falar do Teu Evangelho para as pessoas nessa cidade que estão perdidas. Não permita que isso aqui seja um aquário, Senhor, mas que isso aqui seja uma porta-entrada, Senhor, do céu. Deus, nós queremos reivindicar em nome de Jesus salvação, Senhor, sobre essa cidade, sobre os brasileiros que estão aqui, Senhor, perdidos, largados no mundo, nas trevas, correndo atrás de dinheiro, Senhor, mas que nessa jornada lhe encontrem, Senhor, contigo. Vem, Senhor, nessa hora e habita no meio dos louvores do teu povo. Tu és bem-vindo, ó Deus. Aleluia. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. O Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio
por fé vem bem dizer-te. E a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. És o Senhor, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Aleluia. Será que você pode aplaudir o teu Deus nessa noite? Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, cantai glórias ao povo de Deus, rendei graças porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Celebrai, Celebrai com júbilo ao Senhor, cantai glórias ao povo de Deus, rendei graças porque Deus é bom, o seu amor dura para sempre. Entrai pelas portas com adoração, buscai em seus átrios perfeito louvor. Chegai-vos a Deus puros de coração, no trono virá o Senhor. Em tua casa eu quero estar, em teu altar meu louvor entregar, meu coração sempre cheio a cantar, da tua graça, Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, cantai glórias ao povo de Deus, rendei graças porque Deus é bom, o seu amor dura para sempre. Celebrai com júbilo ao Senhor, cantai glórias ao povo de Deus, rendei graças porque Deus é bom, o seu amor dura para sempre. Entrai pelas portas com adoração, buscai em seus átrios perfeito louvor. Chegai-vos a Deus puros de coração, do trono virá o Senhor. Em tua casa eu quero estar, em teu altar meu louvor entregar, meu coração sempre cheio a cantar, da tua graça, Senhor. Em tua casa
Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela até desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Mais vale um dia nos teus átrios, Senhor, e a ti eu cantarei. O dom da graça encheu a casa. O dom da graça, canta, encheu a casa. Essa casa. O dom da graça encheu a casa. O dom da graça encheu a casa. O dom da graça encheu a casa. O dom da encheu a casa, o dom da graça encheu a casa, o dom da graça encheu a casa, a glória de Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor.
ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Sempre. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Sempre Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Aleluia. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. Diz isso pra ele. Ainda me diga que não. sei que é. Confessa diante dele que estás me ensinando que sempre és Deus. Diz pra ele. Serás sempre Deus e sempre não desampararás. Nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, Sei que é que estás me ensinando que sempre és Deus. Senhor, como é difícil a gente cantar isso às vezes, Senhor. Como é difícil a gente reconhecer isso às vezes, Senhor. E eu falo por mim mesmo. Como é difícil às vezes eu levantar os meus olhos para os céus e acreditar, Senhor, que muitas vezes o Senhor permite as coisas que a gente passa nessa vida, Senhor. Senhor, mas eu não posso deixar de confessar na presença, Senhor, do Teu povo, que o Senhor sempre será Deus. A despeito, Senhor, da minha incapacitação de muitas vezes te enxergar desse jeito. De achar, Senhor, que eu posso pelas minhas próprias mãos, pelas minhas próprias forças, fazer e acontecer nesse mundo, Senhor, quando até para respirar eu dependo de Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, Senhor. Porque, Senhor, eu muitas vezes esqueço que o Senhor é Deus e eu ajo na minha força. Mas, Senhor, que esse ano, Senhor, seja um ano onde eu aprenda que de fato o Senhor é Deus. Ensina, Senhor, a nos prostrarmos na Tua presença. Render a Ti adoração e
derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar a te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Nesse ano, Senhor, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Render a ti adoração e derramar o meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: Senhor, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, Mais do teu poder. mais do teu poder. Bota a mão no teu coração assim, ó. Bota aí. E ora ao Senhor agora aquilo que só você sabe, que impede que o Senhor te leve mais além na sua caminhada com Ele. Você sabe que tem coisas do seu coração que te impedem a isso. Você precisa de ajuda tanto quanto eu. Pede para o Senhor. Enquanto a equipe de louvor termina de cantar esse cântico. E a última vez a gente canta esse refrão. Leva-me além,
leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais a tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Amém. Podeis assentar, irmãos. Pastor. Bênção, maravilha. Obrigado. Graças a Deus. Que bom que você está aqui com a gente. Muito contente de estar aqui na igreja. E me faz bem estar aqui junto com vocês. Nós estamos aqui estudando na nossa igreja. Depois eu vou apresentar todos os nossos visitantes no final, tá bom? Não vai embora sem eu mostrar você para a gente. Mas na nossa igreja nós estamos fazendo uma série de sermões sobre as casas onde o Senhor Jesus entrou. E hoje nós vamos estudar a respeito da casa de Simão Pedro. Jesus entrou na casa do Simão Pedro. Algumas semanas atrás nós estudamos Jesus entrando na casa de Simão, o fariseu. Foi muito legal. Quem perdeu, perdeu. Mas acho que se entrar no site da igreja, deve ter registrado o sermão lá em algum lugar. Depois nós vimos a casa que Jesus não entrou, que foi na época do seu nascimento. Todas as casas estavam lotadas, tão lotadas que ninguém podia recebê-lo. E aí a semana passada, eu acho, nós vimos a casa de Zaqueu. Foi muito legal subir na árvore com Zaqueu e descer da árvore com Zaqueu. Quem pegou as 3 mensagens? Levanta a mão. Quase ninguém. O pessoal aqui combina. Eu vou esse domingo que vem vai você que eu falto. Parece que é assim que funciona aqui, né? É o que eu estou percebendo. Primeira coisa que eu percebi aqui em Orlando é isso. Tem uma turma que vem num domingo, no outro não vem. E aí aquela que não veio nesse vem no outro. É combinado. Deve ser. Então, eu espero que isso esteja fazendo bem a você. Hoje nós vamos estudar a casa do Simão Pedro. Espero ter forças, porque sexta-feira eu precisei ir ao médico e eles me seguraram mais ou menos umas 6, 7 horas lá no hospital para fazer um monte de exames. Queriam que eu dormisse lá e que era de graça para dormir lá. Mas eu não quis dormir não. E eles descobriram que eu tenho uma pneumonia. Então o médico falou, só te deixo ir para casa se você ficar em casa. E eu não obedeci. Eu estou na rua e estou aqui. Então, por isso que eu mandei botar essa mesa aqui. De vez em quando eu dou uma apoiada, encosto a barriga, para ver se vai até o final. Então a voz pode ser que não vai aguentar e eu vou começar a tossir, então vai ser uma lástima, mas aguenta aí, que eu gostaria de pregar o sermão de hoje. Tá bom? Para isso, o meu amigo seminarista, vocacionado, quase pastor ordenado, sem ordenado nenhum, vai ler a palavra de Deus em 3 trechos nesse momento. Vem aqui nos ajudar, aí eu vou economizar a voz também. Nós vamos ler. Nós vamos ler 3 textos separados, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos. Mateus capítulo 8, 14 e 15. Depois nós vamos ler Marcos 1, 29 a 31, e logo depois leremos Lucas capítulo 4, 38 a 41. Mas o primeiro será Mateus 8, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou.
ela se levantou e passou a servi-lo. Esse é o primeiro texto, Mateus 8, 14 e 15. Depois leremos agora Marcos 1, 29 e 31. Marcos 1, 29 a 31. É o mesmo relato contado por outro apóstolo. A cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Agora nós leremos Lucas 4, versículo 38 a 41. Lucas 4, versículo 38 a 41. E deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-lo. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo-as as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia ser ele o Cristo. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, porque estamos na tua casa para adorar o teu nome. Estamos vivos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelas tuas grandes bênçãos, Senhor. A tua palavra nos diz em Efésios que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, que é abundante na nossa vida, pelo teu amor, Senhor, pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, e o Senhor mostra a tua bondade em cada detalhe da nossa vida, a cada momento, Senhor. Queremos, ó Deus, agora, nesse ano de 2013, consagrar a nossa vida no teu altar, dizer que nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor, e queremos, ó Deus, viver para o Senhor, para a glória do teu nome. Senhor Deus, dirige a nossa vida, os nossos passos, as nossas decisões, Senhor, para que tudo que façamos, quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, possamos fazer para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, está aqui na tua igreja, o teu servo pastor. Muito obrigado, Senhor, pelo pastor Nassif, que o Senhor possa ungí-lo agora, neste momento, e que ele possa falar com poder, Senhor, para as nossas vidas, que a palavra que sair da boca dele, Senhor, sai direto do teu coração para o nosso coração, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te bendizemos e adoramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus te abençoe. Então, você quer uma bibliona, hein? Ó, é jóia. A minha é pequenininha, a dele é espada, a minha é o canivete. Obrigado, querido. Nesse trecho da Bíblia, nós estamos encontrando Jesus, mais uma vez, indo na casa de alguém. Vamos pegar o pano de fundo um pouquinho, que é importante para a gente entender. Jesus está vivendo nessa região da Galileia. Mais tarde ele vai transformar a cidade de Cafarnaum numa espécie de QG, de quartel-general, de onde ele vai sair para muitas viagens ao redor e onde ele vai realizar muitos milagres. Talvez uma das cidades onde mais ele realizou milagre em todo o seu ministério foi aí em Cafarnaum e na região. Cafarnaum é muito interessante. Cafar significa aldeia. Naum significa o nome de alguém. Então, o nome da cidade, o significado é aldeia de Naum. Naum não é aquele profeta do Antigo Testamento. Aparentemente, não há nenhuma ligação entre o Naum, que deu nome a essa aldeia, e aquele Naum antigo. Mas não existe informação arqueológica nem antropológica para saber quem é o Naum que deu o nome à cidade, cidade de Naum. Como se eu tivesse uma fazenda e desse o nome na fazenda, Fazenda São Nassif. Não é? Então todo mundo ia saber, Fazenda Nassif. Aí todo mundo ia saber quem é Nassif, aquele turco que não paga ninguém, deu o nome a essa fazenda. Mas o Naum a gente não sabe quem é. Mas o significado da palavra Naum é que é interessante. Naum significa consolador, confortador. Olha que interessante
uma cidade que tem o nome de confortadora, consoladora, é onde o Senhor Jesus escolhe para viver e morar por um período de tempo e daí realizar tremendos e enorme quantidade de milagres. A cidade de Cafarnaum era uma cidade pequena, ela é mais ou menos do tamanho de uns 10 estádios, de uns 10 campos de futebol. A cidade de Naum provavelmente cabe dentro do terreno aqui da nossa igreja, da First Orlando. Ela é pequena, sim, ela é muito pequena, mas ela se tornou importante por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez na cidade e através daquela cidade. Eu tive o privilégio de ir lá uma única vez na minha vida. Só há escombros, não há ninguém morando na cidade, porque ela foi escavada há muito pouco tempo. Se acreditava que a cidade de Cafarnaum estava mais ou menos 8 quilômetros numa direção oposta de onde está essa, que está mais ou menos a 4 quilômetros, se eu não me engano, sudeste da cidade de Jerusalém, muito pertinho. E ali, Cafarnaum só há pedras. Mas encontraram uma sinagoga que tem muitos sinais de que teria sido a sinagoga onde o Senhor Jesus Cristo ensinara. Porque essa sinagoga, ela tem algumas colunas em forma de coração. Se você cortar a coluna, ela tem o formato de um coração. E era muito comum naquela época esse tipo de construção dali. Mas há outras evidências arqueológicas que eu não lembro agora, que dá a entender que foi essa sinagoga onde o Senhor Jesus estava ensinando antes de ir para a casa do Pedro. Também a casa de Pedro foi encontrada por Constantino, um rei do ano 300 que se converteu. Até o ano 300 o cristianismo não existia, existiam os seguidores de Jesus, os do caminho, e eles eram violentamente perseguidos. Os cultos chamados cristãos hoje eram todos ocultos, escondidos, e naquele tempo, então, não podia acreditar em Deus, tinha que acreditar no Deus do Estado romano, ou naquele caso já, então, do Estado de Constantino, governado por Constantino, o grande imperador do mundo daquela época, que era imperador de uns 140, 150 países do mundo naquele tempo. Mas o Constantino se converte, a mãe dele também se converte, e o Constantino era muito rico, como ele era rei do mundo inteiro, não tinha guerra. Então, o exército de Constantino, que era de milhões de homens, servia para construir estradas, aquedutos, esgotos, muros, prédios. Então, o exército, na verdade, é um exército de trabalhador braçal, de pedreiros. E um dia, depois que Constantino se converte, animado por sua mãe, ele decide fazer uma viagem, uma peregrinação à Terra Santa, para descobrir onde estão todos os lugares sagrados que a Bíblia já dizia no ano 300. É muito pouco tempo. Então, podia-se encontrar muita evidência arqueológica de todas aquelas coisas. Então, ele leva uma comitiva gigantesca de arqueólogos, de cientistas, de antropólogos daquela época, de historiadores, consulta todos os livros de história que ele podia consultar no iPad que ele tinha, e aí ele vai, então, com essa excursão para a chamada Terra Santa e começa a marcar todos os lugares sagrados, onde era a casa de Maria, mãe de Jesus, onde era a casa de José, onde foi aquela sinagoga que Jesus curou a mão do sujeito com lepra naquele sábado, onde foi isso, onde foi aquilo, e tudo que o Constantino encontrou, em vez de ele pôr um X e cercar e não deixar ninguém mexer, aonde ele pôde, ele construiu uma catedral em cima, para honrar a Deus. Só que com essa construção da catedral, ele destruía toda a evidência arqueológica que tinha embaixo. Então a gente só tem notícia pelo que ele deixou lá, mas alguns lugares podiam ser errados. Por exemplo, o túmulo de Jesus, que ele achou, provavelmente tenha sido o túmulo errado. Tem 2 túmulos de Jesus lá em Jerusalém. Quando você for, pede alguém para ir nos 2. Eu quero ir no túmulo católico, eu quero ir no túmulo evangélico, que tem 2. Até nisso a gente já deu um jeito de ser diferente. Então, mas o Constantino, ele acha a casa de Pedro. E então, o que ele faz? Em vez de ele botar um X, pôr uma cerquinha e falar, ninguém pisa, que é evidência arqueológica, no ano 2000, Nassif vai pregar sobre isso, e ele vai ter certeza que não, ele não pensou em mim. O que ele fez? Ele construiu uma baita de uma catedral em cima. Então, onde era a casa de Pedro, tinha a catedral. E você tem embaixo da catedral algumas ruínas. E a catedral é mais ou menos meia milha, talvez menos que isso, da sinagoga. Então, onde era a casa do Pedro. Essa cidade, então, era muito importante, porque ela estava numa região geográfica de passagem muito importante. E, embora pequena, tinha essa importância. O Senhor Jesus estava, pouco antes desse momento, no Sermão do Monte. Ele estava na montanha, pregando, e aí ele está fazendo o famoso Sermão do Monte, e aí depois ele desce da montanha, vai encontrar um sujeito demoniado, vai
repreender, depois vai encontrar um sujeito que era um capitão, um comandante, que morava na região ali, que fala do empregado dele que está muito doente. Jesus menciona, faz menção de ir à casa do sujeito, fala, não, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa, mas eu sou um homem de ordens, quando eu dou ordem a um soldado, ele obedece, mesmo que eu não estou presente. Se o senhor der uma ordem, eu sei que o senhor tem poder e o meu empregado será curado. Jesus fica impressionado com a fé desse sujeito. Quando ele chega em casa, o empregado dele está curado. E depois disso, Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar na sinagoga. Ele está ensinando na sinagoga, que é o que nós lemos agora há pouco. E quando termina o ensino da sinagoga, ele vai junto com André, com Pedro, com Tiago e com João para a casa do Pedro. Chegando na casa do Pedro, um texto só mostra para a gente que eles falaram para Jesus da sogra de Pedro. Eles rogaram a Jesus a respeito dela. Os outros 2 textos não falam que eles rogaram. Apenas diz que Jesus entrou e a viu no leito com febre, a toma pela mão, a ajuda a levantar, e ela se levanta curada e começa a servi-los. Interessante que a palavra que está em inglês é a palavra para garçom. A palavra garçom, o serviço que ela presta a eles, com S no final, é o serviço de dar coisa, de levar comida para eles, de suprir as necessidades deles. E é interessante também que ela não passa a servi-lo, ela passa a servi-los, todos os que estavam na casa. No final daquele mesmo dia, então, quando já tem o lusco-fusco do escurecimento, a cidade vem à porta. A cidade vem toda à porta. O que aconteceu? Alguém soube que ela ficou curada. Alguém foi lá fora e disse, gente, ela que estava para morrer está curada. E aí a cidade toda vem à porta e Jesus, diz a Bíblia, expulsa os demônios de muitos deles. Primeira vez que o Novo Testamento vai mencionar a atividade de demônios na vida das pessoas, e cura todas as enfermidades de todas as pessoas que foram à porta, sei lá até que horas. Aparentemente durou quase a noite toda, porque a Bíblia não diz que Jesus foi dormir, diz que de manhã ele levantou e foi orar. Esse levantou pode ser que ele deu uma encostadinha em algum canto, né? Muito bem. A gente também não sabe se Jesus já morava na casa de Pedro e da sogra dele, de Pedro. A gente sabe que depois Jesus fica morando lá. Provavelmente sim, provavelmente não tem muita segurança para dizer que antes dessa entrada, quando ele cura a sogra de Pedro, ele já morava aí ou não. Porque Jesus não tem casa para morar, ele mora onde o deixam entrar. Às vezes dorme debaixo de uma árvore com a cabeça descansando numa pedra. Então, essa é a nossa história que tem aí. Gostaram da história? Muito legal, não é? Eu acho essa história maravilhosa. Então é isso. Como eu não consigo pregar, Deus abençoe, tchau. Então, mas vamos tirar algumas lições importantíssimas para mim, aí dessa história de Jesus entrando na casa do Simão e curando a sogra dele. Não faz piada, tá? Eu vou fazer depois. Primeira lição importante, Jesus deixou a sinagoga. Qual é a lição que nós aprendemos aí? Que nós acabamos de cantar, assim como o pardal encontrou casa, mais ou menos isso, né? Pelo menos o texto eu estou lembrando do Salmo. Que bom morar nos teus altares, encontrar lugar nos altares. Às vezes, nós confundimos onde é a casa de Jesus, fazemos confusão. Nós pensamos que Jesus mora no templo, mora no prédio que nós chamamos sinagoga, chamamos mesquita, chamamos catedral, chamamos templo. Jesus não mora lá. Quando acaba o culto e todos nós vamos embora, Jesus fica aqui assim. Paralisado. E pior, no escuro, até domingo que vem, quando você vem, ele está. Acendeu a luz, ele começa a se mexer e fala com você. Não é assim. Jesus não mora em casas feitas por homens. Glória e majestade estão no santuário do Senhor. E o santuário do Senhor é o coração do ser humano. Deus mora em corações. Pelo menos deseja morar nos corações. Jesus, primeira lição importante, Jesus, quando acaba o culto, não fica no prédio. Qualquer lugar pode ser culto com a presença de Jesus, pode fazer culto
no prostíbulo, porque eu já fiz vários. Entrava no prostíbulo, porque uma vez eu orei para uma prostituta que estava muito doente, e Jesus resolveu curar aquela mulher. E ela curou. E na semana seguinte, alguém me telefonou e disse: a dona do prostíbulo quer que você vá lá para orar pelas outras, porque não custou nada e foi rápido, e elas voltam a trabalhar rapidamente. Então eu voltei lá e falei para a dona do prostíbulo: eu oro pelas outras com a condição, a senhora deixar eu vir aqui toda semana fazer culto para elas. Ela disse: feito, mas tem que ser na hora que elas não estão trabalhando. Que hora elas começam? Às 3. Então eu ia às 2. Olha que legal, antes de começar o trabalho, iam para a igreja. E eu preguei lá por vários meses, no prostíbulo. E eu sei que Jesus foi. Eu preguei durante 11 anos e meio, quase 12 anos, no 3º Distrito de Polícia, na Rua Aurora, na Boca do Lixo de São Paulo, diante de 4 celas, 12 homens em cada uma, mas na verdade haviam 60, 70 homens em cada uma das celas, e mais 15 homens no pátio. E por todos esses anos, todas as terças-feiras à tarde, eu também ia lá e pregava. E eu dizia para os presos: esse aqui é o lugar mais cheio de Deus que eu já vi na minha vida. E os presos falavam: ô, seu pastor, para com isso, nós é tudo bandido, como é que o senhor fala um negócio desse? Eu falava para eles: é porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não importa o lugar, mas eu sei que quando acaba o culto, Jesus não fica lá no lugar vazio. Jesus não mora em lugares vazios. Quando acaba o culto, Jesus sai também. E hoje, quando acabar o culto, o último vai ser Jesus. Ele vai sair e ele vai ficar lá fora. E se ninguém falar nada, ele fica em algum lugar. Então a próxima lição que eu aprendo é essa: por que Jesus foi para a casa do Pedro? Por que será Jesus foi para a casa do Pedro? Por que você acha que Jesus foi para a casa do Pedro? Ninguém arrisca? Alguém falou aqui também? Por que será que Jesus foi para lá? Eu acho que sim. Jesus não foi para lá porque ele teve uma visão de que ele tinha que curar a sogra do Pedro. Ele não foi para lá porque ele pensou: ali tem uma cama macia, quem sabe eu tenho um pedacinho de cama. Jesus foi para lá pelo simples fato de que Pedro disse: vamos à minha casa. E se você quer que Jesus vá à sua casa hoje à noite, é só dizer: come with me, let's go, vamos embora, vem, entra em casa comigo. Jesus só entra nas casas cujos donos o convidaram para entrar. Convida Jesus para entrar. Às vezes nós achamos que estamos convidando Jesus. Não, a gente convidou Jesus, trancamos no coração, num quartinho fechado, isento de som e de imagem, para ele não ver e nem ouvir tudo que a gente faz lá em casa. Tem que deixá-lo solto dentro da sua casa. Leve Jesus para casa. Por que Jesus deve ir em casa? Na casa do Simão, o fariseu, nós descobrimos que Jesus quer entrar em casa para perdoar pecados. Na casa do Natal, nós descobrimos que Jesus quer entrar para nascer na sua vida e ser o seu Salvador. Na casa de Zaqueu, descobrimos que Jesus quer entrar porque você é digno da salvação e Ele quer transformar a sua vida. E hoje, a grande lição é: Jesus quer entrar na sua casa para curar as febres de tua vida. O que é febre? Sintoma. Sintoma. Febre é sempre um sintoma. Febre é uma amiga. Quando você tem febre, é porque ela está dizendo para você: corre no médico, deve ter uma bactéria importante matando você. A febre é um sintoma de que uma doença grave está dentro de você. Ela é a luz vermelha, ela é a buzina, ela é o alerta, ela discorre. Mas se você não cuidar de baixar a febre, ela também mata você. E quais são os sintomas da pessoa febril? Eu sei todos eles, esses dias eu sei. A gente tem moleza, dói o corpo todo, a gente não quer nada, perde a fome, nenhum lugar é bom, tudo está ruim, a gente não tem ânimo para nada, não quer fazer nada, quer ficar quietinho e não quer ver ninguém. Porque quando vem alguém, começa a dar receita para a gente, não é? Eu sei, eu dou receita para todo mundo, mas detesto que as pessoas me dão receita. E eu já ganhei umas 18 nesses 2 dias.
É assim que febre é assim. É assim. E hoje teve 2 senhoras dessa igreja, foram na minha casa, foram com comida, com chá, com Gatorade, que faz bem. Olha, me fizeram tomar meio garrafão de Gatorade, porque faz bem. A outra, chá de gengibre, dá-lhe chá de gengibre. E a outra, bala não sei de quê, de gengibre, remédio não sei da onde, negócio para espirrar na garganta. Aí tudo me deram hoje. Não aguento, não quero nada, quero ficar quieto. A febre não dá ânimo para nada. Não é assim que é a febre? Mas a febre paralisa você. E se você não conseguir lidar com a febre, nem com a causa da febre, ela vai matar você. Ela vai matar você. E naquele tempo, não tinha Rosa Bezerra, não tinha Eleiça, não tinha não sei quem, não sei que lá, para ajudar a gente a ser socorrido. Não tinha. Não tinha antibiótico, não tinha analgésico, não tinha treco de tirar a temperatura, esqueci o nome. Não tinha nada dessas coisas. Quem estava com febre não era um sinal de que tinha uma infecção. Quem estava com febre era um sinal de que a morte o tomou e logo vai levá-lo. Febre era um assunto muito sério no tempo de Jesus. E Jesus entra para curar. Quais são as lições que a gente aprende com esse texto? Primeira lição, no tempo de Jesus não tinha relógio e nem igreja americana. Primeira lição que eu aprendo aqui é essa. Doenças podem chegar na vida de quaisquer pessoas. Não aceite o engano de que se você é crente, nunca mais ficará doente. Pare de sofrer. Não aceite esse engano de que porque você é crente, você não fica doente. Você está imune, você tem uma capacidade de ficar imune a qualquer doença, a qualquer problema, a qualquer situação difícil, a qualquer dificuldade. Não é verdade. E se o Senhor Jesus, a gente não tem provas textuais suficientes, mas se o Senhor Jesus já vivia nessa casa, então eu posso te dizer, até em casas onde Jesus vive, as pessoas poderão ficar doentes. O problema não é não ficar doente, o problema é ter Jesus para nos curar, ou não tê-lo para nos curar. Então, a primeira coisa importante que você tem que aprender é que a doença, a dificuldade, a luta, o problema, bate à porta de qualquer pessoa. Amém? Não muito, né? Não queria que fosse assim. Mas a segunda lição é essa daqui. Doenças, situações de dificuldade podem chegar, inclusive, na casa de pessoas que estão totalmente engajadas em servir a Deus e trabalhar na obra dele. Isso é outro engano. Aquele homem é um homem de Deus. E se ele é um homem de Deus, um servo que está servindo a Deus, nenhum mal chegará à sua tenda. Tem até o Salmo 90 para ajudar, ou 91. Eu lembro quando meu filho nasceu, e que o diagnóstico foi síndrome de Down. Um missionário muito querido, já falecido, já na presença do Senhor, estava hospedado na minha casa, ele e a sua esposa. E depois eles foram embora e deixaram um cartão de agradecimento e disseram assim: procure descobrir da onde vem a maldição que está sobre o seu filho. É o pecado do seu sogro ou o pecado de seu pai? Por quê? Porque eu sou alguém que está servindo a Deus, eu não posso ter um problema. Esse problema deve ser de outra pessoa. Mesmo assim, não explicava como é que o problema entrou na minha casa, por que não entrou no problema na outra pessoa. Afinal de contas, meu filho morava comigo, não com meu sogro, nem com meu pai. É uma loucura isso. Todos nós podemos ter dificuldades, mesmo aqueles que estão engajados em servir a Deus. Não pense isso, eu vou ser missionário porque eu não fico doente. Deus, isso aí você está se consagrando a Deus por medo da vida. Deus não quer isso. Olha, eu vou ser missionário no Afeganistão porque Deus vai me proteger, vai cuidar da minha família. Espera aí, que é isso? Você pode ser missionário onde você quiser, desde que seja por amor a Deus e não por medo de ter uma dificuldade. Mesmo pessoas que estão totalmente engajadas podem sofrer enormes dificuldades.
A questão não é a ausência de problema. A questão é a presença do Senhor. Aqueles 3 amigos de Daniel foram convidados a negar o Senhor ou seriam jogados numa fornalha. Eles disseram: Sua Majestade, o Senhor tem poder para fazer isso conosco. Todavia, o nosso Deus é mais poderoso do que o Senhor. E se Ele quiser nos livrar, Ele o fará. Mas, se Deus não quiser nos livrar, ainda assim, adoraremos a Ele e seremos fiéis a Ele. Só que Deus quis livrar aqueles 3. E quando eles são jogados na fornalha, o circuito interno de televisão mostra para o rei que tem 4 pessoas na fornalha. Por quê? Jesus muitas vezes não nos isentará de passarmos por lugares difíceis, mas toda vez Ele estará conosco naqueles lugares. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo no vale da sombra e da morte. Amém? Amém. Terceira lição importante que eu aprendo aqui é que as doenças podem ter diferentes origens. Por que eu estou falando sobre isso? Por causa da palavra que Jesus usa. Ele diz rebuke em inglês, amatio em grego, para aquela febre. Essa é a mesma palavra que o Senhor Jesus, quando no barco, no mar da Galileia, em direção a Gadara, enfrenta uma violenta tempestade, e a Bíblia diz que Jesus repreende a tempestade e se faz bonança. E quando ele chega em Gadara, ele repreende o demônio. Ele usou a mesma expressão para repreender o demônio que ele usou para repreender a tempestade, o que faz a gente aprender que quando Jesus estava na direção da salvação daquele gadareno, o diabo tenta impedir a chegada de Jesus e ele arma uma tempestade, mostrando então para nós que o diabo tem muito poder sobre a natureza, e ele armou uma tempestade em cima do barco de Jesus, e Jesus rebuke, ele repreende, amatio, aquela tempestade, pois ele reconhecia que aquilo era uma ação do Satanás. A tempestade se desfaz imediatamente, e quando ele está se aproximando do gadareno, ele amatio aquele demônio, e os demônios saem do gadareno, e agora ele toma a mão da sogra de Pedro e diz, amatio, o que pode ser uma lição para nós, de que aquela febre era um ataque de Satanás na vida dela. Pode ser. Ah, mas ela não era crente? Eu não sei. Aparentemente, na minha opinião, é a primeira vez que o Senhor entra nessa casa. Na minha opinião, depois desse fato, Jesus vai morar nessa casa. Pela maneira como eu vejo os textos bíblicos andando, é assim que acontece. Ele amatio. Então, isso ensina para mim que as doenças podem ter diferentes origens. Pelo menos 3 origens. Primeiro, uma doença de origem natural. Eu fui para Boston passar o 31 para 1º com a minha filha. E no dia seguinte minha garganta estava ruim. Eu falei, dessa vez, peguei uma inflamação. Logo o narigão começou a escorrer. E olha o tamanho, quando escorre, é um esguicho. Já muito lenço. E quando eu cheguei aqui, eu estava meio borocochô. E a minha pressão alta. Minha pressão estava alta já há uns 10 dias, mas eu estava mentindo para a família dizendo que estava bem, porque eu não queria ir para o médico. Pastor, você faz isso? Eu detesto o hospital. Eu não tenho medo de injeção. Aliás, você vê minhas mãos estão todas roxas, porque a mulher não achava a veia. Precisou achar a veia com scan. Escanearam meu braço, na televisão acharam a veia e foram pelo scan para achar a veia. Não tenho problema disso, estou todo detonado. O que me mata no hospital é aquela roupa que só cobre a frente e você fica com o traseiro de fora. Não existe humilhação maior no mundo. No mundo. Não existe. E pior é de vez em quando o cara fala, levanta para tirar a chapa do pulmão. Não tem coisa pior. Então eu minto. Mas aí a pressão subiu muito. E eu resolvi ir no médico, sexta-feira.
Fui para a emergência, que é rápido. 4 horas depois eles me atenderam. Aí fizeram um montão de exames. Mas por alguma razão o médico quis fazer uma chapa do pulmão. E botei o pulmão lá. E tinha pneumonia lá. E ele falou, você vai ficar internado. Eu falei, vou não, doutor. Porque eu não fico de jeito nenhum. E fui embora. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu orei e falei, Senhor, é pecado? Nada. Eu oro assim, Senhor, é pecado? Por quê? Porque tem doença que é fruto do pecado. Salmo 51. Davi disse, enquanto eu calei a minha voz por causa dos meus pecados, o meu humor se tornou em sequidão de estio e as flechas perfuravam as minhas costas. Fui prostrado na cama cheio de dor no corpo, até o momento em que confessei-te os meus pecados. Me perdoastes e me cercaste de alegres cânticos de livramento. Então, primeira causa, causas naturais. Pega um vírus, por exemplo, hoje, alguns de vocês pegarão os meus. Especialmente quem está nos primeiros bancos. Não é? Está repreendido, né, pastor? Tem um pastor aqui, gente. A palavra é forte. Coisas naturais, causas naturais, a gente encontra, pega. Segundo, pecado. Pecado. Existem problemas que os médicos chamam psicossomáticos. Problema emocional, psico, que atingiu o soma. No meu caso, está somando pra caramba, né? Tem uma soma enorme aqui. Psicossomáticos, um problema emocional que atingiu aqui, gastrite nervosa. Já ouviu falar disso? Não consegue ir no banheiro porque está nervoso, tranca tudo. Problema psicológico que atinge o corpo. Mas eu creio que existem problemas pneumopsicossomáticos. Problema pneuma espiritual que atinge o emocional, que bate no corpo. E terceira origem, demônios. Demônios podem nos atacar com doenças. Eu acho que mesmo sendo crentes, porque ele não pode entrar, mas ele dá uns tapas de vez em quando. Tinha uma mulher, 16 anos, caminhando assim, conhecia os irmãos só pelos pés. Essa unha encravada de irmão Pedro. Essa unha bonitinha aqui, deve ser de Jorge, ela cuida de unha. Eu conhecia só pelos pés, não conseguia levantar. 16 anos encurvada. Encontra com uma pessoa e fala, pé novo no pedaço. Era de Jesus. E Jesus repreende o demônio e ela endireita. 16 anos, um demônio corcunda tomou e tortou a mulher. O menino tinha epilepsia no Novo Testamento. Jesus repreendeu um demônio e ele ficou curado. Os demônios podem atacar com doença. O que eu faço quando eu estou doente? Senhor, tenho culpa no cartório? Tem pecado aí? Revela. Eu não preciso fazer assim, Senhor, quando eu era criança, aquele bolinho que eu roubei, eu já pedi perdão alguma vez? Não. Simplesmente eu falo, Senhor, há pecado, revela. Porque às vezes a gente é tão ruim que consegue pecar e esconder o pecado até da gente mesmo. Não, quem é pecador igual eu, consegue esconder até de eu. Tem que pedir, Espírito Santo, sonda. Salmo 139, vê se há em mim algum caminho errado. Sonda, meu coração é enganoso. E se o Senhor mostrar, perdão, me lava no sangue de Cristo. Se essa doença era de pecado, vai ficar curado. Porque saiu a causa, a doença aqui era só sintoma. A causa qual era? Pecado. Deus não mostrou nada. Eu meto o dedo em qualquer direção e falo, sai demônio. Não vem me encher com as suas doenças aqui, sai fora. Se eu curei, era ele. Se eu não curei, vou no médico, dá antibiótico e aquele avental do traseiro de fora. Não vai ter jeito. É assim que funciona. 3 possibilidades. Eu aprendo no texto que aqui há uma possibilidade grande dessa enfermidade ter sido um ataque maligno. Quarta lição importante. Quanto tempo tem? Quarta lição importante.
é que Jesus sempre se comove com a realidade humana. Eles rogaram a Jesus por ela. Nem precisava, mas eles o fizeram. A Bíblia diz que Jesus viu. Jesus viu várias vezes. Uma viúva da cidade de Naim está enterrando seu filho único. E logo depois disso, dessas nossas histórias aqui, muito cedo, Jesus está caminhando para essa direção. E ele vê o enterro que vem vindo, vê a multidão chorando. E a Bíblia diz que ele viu. E a Bíblia diz que ele se apaixonou, ele se comoveu. E ele toca no caixão, pega na mão do menino e manda ele se levantar e o entrega à sua mãe. Jesus viu e se comoveu. 38 anos paralítico no tanque de Betesda. Nós vamos falar sobre Betesda daqui a alguns dias. Betesda significa casa de misericórdia. Na casa de misericórdia, ninguém teve misericórdia de um sujeito que está há 38 anos ali, esperando as águas da piscina se moverem, para ele saltar na piscina e ser curado, porque se acreditava que um anjo de maneira invisível movia as águas da piscina, e quando isso acontecia, o primeiro que caísse dentro estava curado. E o sujeito está ali 38 anos, numa maca, no chão, era outro que só conhecia os irmãos pelo calcanhar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus viu, teve compaixão, o tomou pela mão, levantou e o curou. O Senhor veio. Lá no Antigo Testamento, Moisés vê uma sarça ardendo, um buche. É assim, né? Buche arde, mas não queima, né? Continua lá. Sempre tem um na história. Vocês que gostam de eleições, nos últimos 18 anos o Partido Republicano só ganhou quando tinha um buche no partido, senão não ganhou. A sarça pegando fogo. Moisés se aproxima. Deus fala, tira o sapato, o lugar é santo. E aí Deus fala assim para ele, tenho visto e tenho ouvido o clamor de meu povo. Jesus vê, Jesus se comove. Talvez você tenha pensado, ninguém está vendo que eu estou sofrendo. Talvez você pense assim, meu marido não percebe. Talvez você pense, minha mulher não está se tocando. Será que não dá para perceber o que eu estou passando? Será que ninguém nunca vai se tocar da minha dor? Quero te dizer que o Senhor vem e tem estado comovido por você o tempo todo. Amém? A próxima lição é que, embora o Senhor se comova conosco, nem sempre Ele muda as nossas realidades, mas sempre age em nosso favor. Deu para entender isso? Não? É difícil de entender. O Senhor vê, se comove, todavia nem sempre Ele muda as nossas realidades, mas Ele sempre age em nosso favor. Sempre há um propósito eterno, um desígnio eterno, um pano de fundo invisível. Se nós olharmos essa banda tocando aqui, e que hoje eu ia embora sem sermão, bastava que eu fui ministrado aqui. A gente olha essa banda tocando, tem um pano de fundo, tem um monte de garrafinha vazia. A gente que tem sede aqui já bebeu tudo isso. Depois tem aquele telão, as luzes, o som, tem um pano de fundo. Existe um pano de fundo invisível atrás da vida de cada um de nós, onde Deus está agindo. Deus sempre se comove com a nossa realidade, mas nem sempre muda a nossa realidade. Deixa-me dizer para você. Essa semana recebi um e-mail do meu chefe dizendo assim, tem um membro de nossa igreja cujo pai teve um stroke, está no hospital, e eles estão pedindo que alguém que fale espanhol vá lá. Você pode ir? Estou indo. E fui, na quinta-feira. Visitei lá, senhor, 89 anos, família toda lá reunida. Até bisneto tinha, todo mundo chorando. Ninguém quer que ele vá embora. Crente, fiel, pregador da palavra, dirigente na igreja dele. Esposinha dele, pequenininha, lembrou minha mãe, rugadinha. Fui visitá-los. Orei com eles, pedi que Deus curasse. Eles me pediram para ungí-lo com o óleo que ele usa para ungir as pessoas. Olha que lindo. Peguei o óleo dele e ungi. Falei, olha, estou à disposição.
Quando foi ontem, eu estava muito mal, gente. Estou brincando não, nem para ficar parecendo, ai, que pastor. Nada disso. Eu estava muito ruim ontem. Hoje de manhã também. Nossa. Depois da receita de Eleiça e de Rosa, que eu melhorei um pouco, graças a Deus. Enfiaram comida e Gatorade pela... Bom, mas melhorei. Ele me ligou e disse, você pode vir no hospital? Eu não podia. Eu não queria. Mas como é que eu não vou? Aproveitei e fiz até uma visita, comi um croissant com queijo, um café, que eu nunca vi igual em minha vida. Fui no hospital. Eles disseram, o médico disse que metade do cérebro dele morreu, não consegue respirar sem aparelhos. Falei, reúne a família. Eu posso orar e entregar seu pai ao Senhor? Falei para a esposa, vamos entregárselo al Senhor agora? E ela disse, sim, pastor. Bueno. Senhor, o Senhor tem poder de curar. 4 dias depois de morto, o Senhor pode trazer a vida. Teu servo, daqui a família. E eu peço ao Senhor, traga-o de volta à vida. Todavia, seja feita a sua vontade. Vindo para cá, exatamente vindo para cá, o filho me mandou um text. Mi papá se foi a la casa com el Senhor. E nesta manhã, o Senhor lo levou. Não mudou a realidade. Mas eu sei que o Senhor estava comovido por eles. E eu sei que no pano de fundo, um desígnio eterno está sendo construído na vida deles. Nem sempre ele muda a realidade. Minha sobrinha, hoje casada, era neném. Estava muito doentinha. Eu orei com ela e a ungi. Ela curou. Na outra semana o pai dela estava com a dor de estômago, não sabia o que era, um desespero. Falei, vamos orar com unção com óleo? O negócio funciona. Eu ungi a cabeça, pelas dúvidas, ungi logo a barriga também. Passei minha mão e deu uma lambuzada e falei, cura, Senhor. Quando eu falei, Senhor, o bicho deu um berro. Falei, a cura é nada, chama a emergência. Estourou uma úlcera dentro do cara na hora que eu apertei a barriga dele. Quase morreu, foi para o hospital, está salvo. Teve uma época na minha igreja que eu não estava querendo orar por ninguém. Todo mundo que eu orava morria. Todo mundo que eu orava morria. Foi um tal de começar a receber pedido de oração para as pessoas que eles odiavam. Era complicado. Trem de pânico. Por que não muda essa realidade? Alguém quer oração no final do culto? Olha o pregador morrendo. Nem sempre Deus muda. Outro dia, tinha pregado em uma cidade chamada Adamantina, São Paulo. 4 anos depois que eu tinha pregado lá, toco o telefone, diz, pastor Nassif, alguém me deu o seu número. Eu estou aqui com meu esposo no hospital, Beneficência Portuguesa em São Paulo. Ele está muito doente, e eu queria que o senhor viesse aqui orar por ele. Eu falei, lógico. Me deu o nome direitinho, o quarto, eu fui lá. E ele estava inchado assim, que ele tinha uma leucemia, a barriga dele estava desse tamanho. E ele tinha muita dor, ele gritava de dor. Eu orava com ele assim, aí ele acalmava. Eu falava, ai, que bom, pastor, se eu tiver dor, o senhor pode vir? Eu falei, lógico. E teve uma noite que ele ligou, a esposa disse, ele quer que o senhor ore, não precisa vir aqui, ora pelo telefone. Botou o telefone no ouvido dele, eu só escutava o gemido. Eu, Senhor, por favor, cura, dá a tua bênção. Ele parava de gemer e falava, obrigado, pastor, obrigado, eu estou melhor. Desligava o telefone. Na outra noite, no meio da madrugada, tocava o telefone. Eu já sabia, era ele. Pastor, Senhor Jesus. Nem falava. Começava a orar. Eu falava amém, ele falava, obrigado, pastor. Estou melhor. Aí de dia eu ia lá no hospital, orava com ele. Voltava de noite. Eu ia deitar, minha esposa falava assim, será que vai tocar? Vai.
Quando não tocava uma vez, tocava duas. Eu orava com ele dizia obrigado. Até que uma noite eu me deitei e acordei outro dia às 7 horas. Falei, meu amor, será que eu dormi tão profundo que o telefone não tocou? Ela disse, não, meu amor, pode ser que ele esteja curado. 7h10, a esposa dele disse, pastor, o senhor pode vir? Ele faleceu. Deus não mudou a realidade. Eu fui para lá. Ela estava sozinha no hospital, os parentes vindo do interior, 7 horas de carro. Eu e ela, já na sala fúnebre, uma mesa de granito, quem gosta de ter na sala, eu tenho até arrepio quando vejo. Mesa de granito, o sujeito lá em cima, com lençol por cima dele, aquela barriga inchada. Aí algumas pessoas começaram a chegar e tudo. E daí a pouco chega a funerária. O pessoal da funerária falou, olha, nós vamos ter que arrumar tudo aqui. Vocês podem sair? E eu fui dando uma de bonzinho. Falei, gente, por favor, não saiam, deixar o pessoal da funerária. Vamos saindo. E quando eu fui fechar a porta atrás de mim, o sujeito botou a mão aqui no meu e falou, cara, eu estou sozinho, você pode me ajudar? Eu falei, cara, eu nunca fiz isso. Ele falou, tranquilo. Tranquilo. Seguinte, nós vamos ter que botar a camisa dele. Você já botou a roupa em boneco? Eu falei, não. Eu deveria ter ajudado sua filha, porque você ia aprender agora. Você ia saber agora, mas vai aprender. É assim, ó, quer ver? Ah, não entra. Não, é que tem que sentar. Então, empurra ele aí para ele sentar. Na hora que eu empurrei, em vez dele dobrar, ele escorregou da mesa. Aí o cara voou e pegou o morto antes de cair, puxou de novo. Falou, peraí, tá difícil de dobrar. Então faz o seguinte, deita em cima das pernas dele que eu dobro. Se segura na mesa. E o bicho pelado. Ele entortou assim, na hora que eu levantei, meu nariz passou perto do nariz dele, o algodão dele tinha caído, estava escorrendo o negócio, aquele cheiro entrou no meu nariz. Aí vamos botar a camisa. Pô, não está entrando. Ele falou, faz uma força aí. Eu puxei o braço, falei, pô, vai quebrar o braço do cara, ele me disse. Eu pensei, e daí? Aí não fechava, né? Porque o cara estava inchado, não fechava. Ele falou, vem cá, pega aqui, ó. Rasgou a camisa até em cima e fechou. Eu falei, meu, ele falou, ninguém vai ver. Aí o paletó, a mesma coisa. Aí eu descobri que, por que o paletó tem aquele rasguinho aqui atrás? É para facilitar nessa hora. E era novinho. O cara deitado, cheio de flor em cima, bonito que só, mas eu sabia que atrás estava pelado. Igual a roupinha de hospital. Você sabe por que eu não gosto de roupinha de hospital? Deus não mudou a realidade dele, não. Outro dia, uma moça da nossa igreja, estava uma gravidez difícil. E os médicos disseram, vai ter esse problema. A neném nasceu. Com 2 horas foi operado do coração. Com 2 dias operaram o coração de novo. Mas a menina era uma batalhadora, venceu. E a gente orava, pedindo milagres. Mas um dia, toca o telefone lá em casa. Pastor, nossa filhinha estava tão doente essa noite, a gente trouxe aqui na emergência. Mas ela acabou de falecer. Puxa, tanto que eu orei, Deus não mudou a realidade. Você pode vir aqui? Era 1h da manhã. Cheguei no Mass General Hospital, na emergência. Tinha uma enfermeira, um médico e um assistente social me esperando. O senhor que é o pastor? Antes do senhor entrar lá, nós vamos falar uma coisa do senhor. Essa menina faleceu às 9 da noite. A mãe não solta dos braços. E nós precisamos levá-la para fazer os procedimentos legais. Mas ela disse que não dá a criança a ninguém. O que o senhor pode fazer? Eu disse, não sei. Quando entrei naquele quarto, o marido avançou no pescoço e me chorava, e me abraçava e chorava. E dizia, por quê? Por quê? Por quê? Então eu fui na frente dela.
aquela menina já com quase 6 meses. E disse para ela: você sabe onde ela está? A mãe disse: com Jesus. Falei: então, vamos entregá-la nas mãos de Jesus? Se os médicos estão querendo, mas eu não vou dar para eles. Não, nós vamos entregá-la a Jesus. Eu vou levar para Jesus. E ela me deu. É um boneco duro. É muito ruim. É muito ruim segurar uma criança morta. Tive que me afastar. Ir para o corredor. Entregar para os médicos. Voltar para aquele quarto e dizer: já entreguei. Que sempre Deus muda as nossas realidades. Mas eu sei que há um desígnio eterno no pano de fundo invisível. E isso me faz entender a próxima lição dessa história aqui. Ainda que as minhas realidades não se modifiquem, eu preciso crer no caráter de Deus. Eu preciso crer que Deus me ama. Deus levou o senhor Bartolo nessa madrugada. Ainda bem que eu fui lá ontem. Pensou, se eu não fosse, ele ia morrer do mesmo jeito. A lição que eu aprendo é que Deus sempre agirá com amor, com paixão, para produzir em mim a vontade eterna dele em minha vida. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. A questão não é se Jesus curou. Toda a cidade foi à porta e todos naquela noite que foram à porta foram curados, a Bíblia disse. Mas eles todos morreram. Nenhum deles está vivo. Quando eu vejo Jesus curando a sogra de Pedro, e não curando Paulo, o pregador que curou gente, que ressuscitou o menino que caiu da janela. Ele tinha um espinho na cara e 3 vezes ele orou: me cura. E Deus disse: minha graça te basta, você vai viver com isso. Desígnio eterno. Tiago, irmão do João, ele foi preso e decapitado. No dia seguinte pegaram Pedro. Deus mandou um anjo, abriu a cela e ele escapou. Por quê? Por que Deus não matou Judas, que era aquele crente furreca que dava brecha? Por que foi o Tiago? Por causa do desígnio eterno de Deus. Um dia, o Tiago com o João chegou para Jesus e falou: nós temos um pedido para fazer para o senhor. Qual é que é? Eu e meu irmão João, nós queremos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda lá no céu. E Jesus falou assim: você não aguenta tomar o cálice que eu vou beber? Aguenta? Ele falou: aguento, então você vai tomar o meu cálice. E morreu decapitado. Desígnio eterno. Eu fui ler a Bíblia, e fui ler livros, e fui pesquisar como é que morreram os apóstolos. E eu achei várias informações interessantíssimas. Não dá tempo de ler para você, mas eu vou pôr no Facebook, você lê lá. Cada apóstolo. O João, esse João, que foi pedir para sentar à direita e à esquerda, foi jogado numa cadeira de azeite fervente e escapou com vida. Morreu aos 100 anos de idade, de morte morrida. Por quê? Jesus curou a sogra de Pedro. Por que ele não livrou Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo? E o apóstolo Paulo, que foi decapitado?
Se os apóstolos de Jesus fossem membros da Igreja da Prosperidade, eles tinham tudo excluído como incrédulo, porque olha o jeito que morreram. Eu preciso crer no caráter e saber que Deus sempre vai fazer o melhor para mim. Porque Jesus quer entrar lá em casa para tirar a febre da minha casa. Uma professora na escola estava falando sobre as camadas do planeta Terra. Classe de alunos de 6, 7, 8, 9, 10 anos, sei lá, é por aí. E ela brincou com os meninos e disse assim, então tem a primeira camada, a segunda camada, e lá no meio uma camada assim, quente. E ela brincou e falou assim, alguém conhece o inferno? Joãozinho levantou a mão e falou, eu sei onde é. Ela ficou espantada, e ele completou, ela em casa. Meu pai é bêbado. Minha mãe vive caída numa cama. Meus irmãos se prostituem e usam droga. O inferno é lá em casa. Depois de um silêncio, a aula voltou ao normal. Passado 6, 7, 8, 10 semanas, a professora está falando sobre a atmosfera. Primeira camada da atmosfera, segunda, não sei o quê, não sei que fera, outra fera, não sei que fera, estratosfera. E ela perguntou, alguém sabe onde é o céu? Joãozinho levantou a mão e disse, eu sei onde é o céu. Ela falou, e? Ele disse assim, 3 semanas atrás foram umas pessoas com um livro da capa preta lá, falar de Jesus, todo mundo se converteu, agora todo mundo se ama, papai deixou de beber, mamãe está feliz, está contente, meus irmãos não se prostituem, o céu é lá em casa. Jesus quer entrar para tirar as febres da casa. Ele pode fazer isso. E eu queria dizer, qual é o propósito da cura? E qual é o propósito da não cura? Sempre tem um propósito imediato e um propósito eterno. O propósito eterno é glória ao nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu nome. E não é assim, bati o carro, falou, irmão, fica feliz, tudo coopera para o bem. Que bem? Bem de quem? Esse bem aí é o bem de Deus, não é o bem nosso. Se você ler o versículo seguinte, vai aprender que todas as coisas cooperam para o bem que Deus quer na sua vida, que é transformar o seu caráter no caráter de Jesus. E aí você glorificará o Senhor. Propósito eterno. Propósito imediato, servi-los. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, ela vira waitress, ela vira servente, ela começa a servi-los. Por que Jesus age na sua vida? Ou te curando, ou te dando forças para enfrentar aquela situação? Por que ele faz isso? Para você poder servir. Mas você só tem um jeito de servir a Deus, servindo o corpo de Jesus nesse mundo. Servindo-os. Mas também, usando a cura que Deus te deu, ou a força que Deus te deu no enfrentamento dessa luta, para ir lá no mundo e servir os que sofrem com sofrimentos similares. Eu fico muito triste quando percebo que a maior parte das entidades que batalham por sofrimentos comuns não são de evangélicos. Nós